Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindo, família da fé. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal e essas mensagens têm feito bem para você, se inscreva aí, queridos. Não veja esses vídeos de clandestino, não faça isso comigo. Mete a mão aí e se inscreve, querido. Já deixa o seu like. Se você quiser que essa plataforma tão eficiente te avise dos nossos vídeos, é só você apertar esse sininho aí que a plataforma vai te avisar. Comentem à vontade, comentário é bom. Está aqui o nosso livro, As Doutrinas do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. O que você vai ver aqui você não encontra em lugar nenhum, realmente é um estudo bastante avançado dentro da Bíblia sobre a palavra inferno, biblicamente falando, o sistema distorceu, e eu trouxe também aqui ao entendimento de vocês a história de como foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos essa doutrina. E brevemente vamos trazer dentro desse segmento de histórico, né, como foram sendo desenvolvidas as práticas como a Santa Ceia, os batismos, como foi sendo formatado tudo isso que envolve hoje as doutrinas do cristianismo tradicional. André, como é que eu faço para adquirir esse livro? Entre em contato comigo. Além de me conhecer, né? Claro, para mim vai ser um prazer, uma honra. Então não perca tempo, queridos. Faça igual a centenas de pessoas que já têm posse desse livro e que já se sentem mais livres no pensar. Vamos a mais um tema que faz parte do imaginário das pessoas. Tudo que envolve Apocalipse, final dos tempos, queridos, e a vinda de Jesus, ela toma conta no imaginário das pessoas. E esse imaginário surge diante da leitura da Bíblia, sendo que a leitura de forma equivocada levou o mundo a viver sempre o quê? Os últimos dias. E isso se tornou conveniente ao cristianismo tradicional. Ou seja, eles não vêm ressignificar aquilo que se pensava 2, 3, 4 séculos atrás. Eles deixam, né? Eles não vêm a público contextualizar as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrar dentro da palavra. Eles deixam sempre todos viverem seus próprios infernos. Essa é a verdade. E como nós aqui deste canal, nós temos compromisso com as escrituras e não com a tradição dos homens, hoje vamos embasar vocês sobre uma teoria humana, isso mesmo, que diz sobre os códigos de barras, né? O que eles afirmam nos códigos de barra dos produtos? Que fazem parte da besta, né? Da marca da besta, porque somente poderão comprar aqueles que têm essa marca, né? Então esse é o estudo que nós vamos fazer no dia de hoje. Afinal, qual é o significado do número 666? Será que esse número tem a ver, né? Esse número tem alguma ligação com o código de barras dos produtos industrializados? E isso tem base bíblica? Será que tem? Então é isso, queridos, que nós vamos ver a partir de agora. Vem para a graça que eu te explico. Vamos então diretamente ao tema lá, está escrito em Apocalipse, né, capítulo 13, versículo 18, é onde fala sobre o número 666. Tá aí o texto para vocês. E diz ali, olha, aqui está a sabedoria. Queridos, aqui não é o entendimento do futuro, ou seja, uma sabedoria do futuro de hoje, por exemplo. Era a sabedoria e o entendimento que se tinha naquela época. Por favor, não descontextualizem isso. A sabedoria que nós temos hoje, como vai se passando os anos, o homem vai ficando mais inteligente. Então a sabedoria que nós temos hoje não pode se comparar com a sabedoria dos homens que viverão na Terra daqui a mil anos, por exemplo. Tá bom? Então tudo tem a sua época, tudo tem o seu fim. E Apocalipse teve o seu começo, meio e fim. Então ali diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Tá? Atenção nisso aí. Existe uma teoria baseada na sabedoria humana dos dias atuais, e aí já começaram o quê? A se distanciar do que João estava querendo dizer.
Então, vocês notam que essa diferença de sabedoria que eu comentei com vocês justamente foi o que criou as coisas dentro do sistema religioso. É assim que eles começam a criar as suas doutrinas, se distanciando do argumento bíblico. Essa teoria afirma que o número da besta está presente no código de barras, e essa argumentação se baseia em cálculos matemáticos. O texto está dizendo que tem que ter sabedoria, e é um cálculo. Agora, se nós descontextualizar esse texto, meter a tesoura nele e aplicar aos dias de hoje, teremos um entendimento para isto. Sim ou não? Se eu te apresentar esse texto isolado do seu contexto, você vai pescar ali alguma coisa do seu entendimento. Então, conforme eu falei, se nós pegarmos esse mesmo texto e recortarmos e oferecermos ou mostrarmos para os homens daqui a 1000 anos, qual o entendimento que eles vão ter? O mesmo entendimento descontextualizado. E assim será o entendimento dentro do sistema religioso em relação a isso que nós estamos falando. Agora, eu te faço a seguinte pergunta, meu irmão. Se nós fizermos isto, estaremos sendo fiéis ao texto bíblico? Fiéis à cultura daquela época? À cultura bíblica? Claro que não, né? É claro que se eu fizer isto, eu estarei envergando o texto bíblico para o fim que eu quiser aplicar sobre ele. Então isso é extremamente errado. Mas foi isso que o cristianismo tradicional fez ao longo da sua existência. Meus queridos, mais uma vez eu aviso a vocês, isso não pode ser descontextualizado dessa época. João escreveu isso para um determinado fim, e não para outros dias, e não para outros tempos, com outros entendimentos. Eu não posso macular isto, porque senão estou saindo fora do padrão bíblico. Agora sim, abençoados, vamos ver a teoria, né, que eles criaram em torno desse código de barra. Você sabe que todo produto fabricado no Brasil tem código de barras, não é verdade? Se você puder pegar ele na tua casa, qualquer produto, né, se dá uma pausa aí, se você estiver vendo esse vídeo depois, se você der uma pausa e você pegar um produto industrializado aqui no Brasil, se for um produto brasileiro, você vai perceber que todos os produtos possuem um código de barra. Cada produto possui uma sequência de números diferentes. No entanto, os 3 primeiros números se repetem em todos esses produtos. E nós vamos ver, é um número padrão, tá bom, abençoado? E nós vamos ver agora aqui, olha, nessa arte aqui que eu criei para vocês, tá aqui. Tá aí os produtos brasileiros com seus códigos. Se você quiser conferir, conforme eu falei, né, pega aí no seu armário, né, qualquer produto industrializado, você vai ver essa sequência aí, 789 sempre aparecendo. Mas para facilitar aí, eu já coloquei na tela para vocês, tá bom? Agora observe, queridos, os 3 primeiros números do código são a sequência de 789. Como eu disse, esses são números que se repetem em todas as embalagens dos produtos comercializados e produzidos no Brasil, tá? Agora vamos fazer o cálculo que essa teoria, lembrando que isso foi feito muito nas igrejas evangélicas assim que foram lançados os códigos de barra no mundo, tá bom? Isso foi uma teoria que foi criada há anos atrás. Vamos ao cálculo louco para chegar nesse número aí, 666. Em primeiro lugar, você deve multiplicar, vou colocar aqui a segunda arte que eu criei. Em primeiro lugar, você deve multiplicar o 7 por 89, tá? Formando o próximo 7 por 89, um decimal. E aí vocês vão ver que essa conta vai dar 623, tá? Agora vamos para o segundo caso e observe novamente o código de barra, que vocês estão vendo aí. Quantas linhas verticais eles têm aí, essas linhas pretas? Se você contar, abençoado, essa linha preta, ela vai dar 30 linhas, tá? Até avancei aqui, tá, queridos? Ela vai dar 30 linhas, tá ali, ó. Aí você vai somar 623 mais 30, que vai dar 653. Agora vamos para o terceiro passo e observe todos os números agora que aparecem no código de barra dos produtos, tá? Tá ali, para você ver. Tá aqui. São ao todo 30 linhas. Então, 653 mais 13 vai dar 666.
Agora, veja o que o cristianismo tradicional entende ser sabedoria. Uma coisa meio louca, concordam? E pensar, queridos, que eu desperdicei da minha vida vários anos, ao total foram 25 anos que eu desperdicei nestas coisas. Amados, isso me dá uma ânsia de revolta. Porém, como eu sei que tudo me cai bem hoje, né? Porque tudo concorre para o meu bem, e hoje eu sou mais que vencedor, isso não me importa mais. Mas eu sei que muitos abençoados, quando chegam em graça, a primeira coisa que pensam é nisso. Então agora sim nós chegamos aí no cálculo principal dessa teoria louca para chegar no número da besta. Agora quem é a besta? Eu ou você? Então você deve somar todos esses números e vai obter aí esse resultado. Tá bom, querido? Portanto, com base nisso, nessa coisa, alguns ainda hoje acreditam que o código de barra é um sinal do controle absoluto que a besta vai exercer sobre o comércio mundial no futuro, durante a grande tribulação. Ou seja, isso ainda faz parte do imaginário das pessoas. A besta, que segundo essa teoria, é o anticristo também, e vai controlar o comércio e o dinheiro a nível mundial. Como resultado disto, os cristãos, aqueles que frequentam as igrejas, aqueles que têm a carteirinha de membro, se você hoje não frequenta, você está fora desse pensamento, os cristãos vão enfrentar privações econômicas, sendo impedidos de comprar ou de vender. Agora, surge uma grande pergunta: será que essa teoria aí, que foi criada, tem base bíblica? Será que ela merece alguma credibilidade? E o que pensar a respeito disso? Meus queridos, a verdade é que essa teoria não faz qualquer sentido por vários motivos, e eu destaquei aqui alguns motivos para nós refletirmos sobre isso. E está aqui, olha. O primeiro motivo: os 3 números iniciais, atenção, os 3 números iniciais do código de barra apenas indicam que aquele produto foi registrado em território nacional, em nosso país, ou seja, o 789 só pertence ao Brasil. É um código que atende apenas o Brasil. Apenas produtos brasileiros têm esses números. Agora, será que tem alguém que vai falar assim? Então isso será apenas no Brasil, André? Claro que não, né, meu irmão? Veja bem, na Bulgária, por exemplo, o código lá é 380, não é 789. Na Alemanha vai do 400 ao 440. No Reino Unido vai de 500 a 509 e assim por diante. Cada país tem o seu número, tem esse código. Logo, se essa teoria estivesse correta, ela só faria sentido aqui no Brasil. Então é um dos motivos que nós não devemos dar credibilidade para essa teoria. Vamos aí à segunda, né? O segundo motivo tá aí. Tá lá embaixo, das pequenininhas que eu deixei para você, né? Essa teoria que não tem nenhuma base exegética, tá, queridos? Não tem, diga-se de passagem. As únicas coisas que sustentam elas são cálculos matemáticos e cálculos feitos de maneira arbitrária e aleatória. E claro, com muita criatividade humana. Só por isso, abençoados. Então vamos aí ao terceiro motivo. Tá? O terceiro motivo está ali. E ali diz o seguinte: a Bíblia diz que o número da besta, atenção no que eu vou falar, é 666. E não uma sequência tripla de número, no caso 3 números 6, ou seja, 666. É errado dizer isso. O certo é 666. Uma coisa é diferente da outra. Tá bom, queridos? O quarto motivo tá aí. O quarto motivo: a besta do mar e o anticristo não são a mesma pessoa, ou mesmo as mesmas coisas. São conceitos diferentes um do outro. A besta é uma pessoa real de carne e osso, atenção. Mas o anticristo é um movimento herético, impessoal e que promove mentiras a respeito daquilo que Jesus fez e falou. E isso, hoje, meus queridos, é o que mais temos por aí. Descontextualizar o que Jesus disse, por exemplo, é uma heresia, sabia? Por exemplo, descontextualizar é um ensino anticristo. Forçar um texto e querer encaixar na sabedoria humana de hoje
também é um ensino anticristo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender o que aquilo ali estava querendo dizer. Amados, a gente até entenderia se nós estivéssemos hoje nos primórdios do cristianismo, onde ainda estava sendo formatada a Bíblia, porque aquele povo não tinha acesso à Bíblia ainda. Porém, depois que ela foi formatada e chegou às nossas mãos, é inimaginável pensar em um escrito e querer dar um outro jeitinho de contextualizar com os dias de hoje, ou os dias do futuro, principalmente no que tange à escatologia bíblica, ou seja, as coisas dos fins dos tempos. Vocês estão entendendo, abençoados? Então agora vamos passar para o quinto motivo, dentre os quais eu selecionei aqui para você. Tá aí, o quinto motivo. A besta não é uma pessoa que vai surgir futuramente no cenário mundial, mas sim uma pessoa que já surgiu no passado. Tá? Vamos aí ao sexto motivo e último que eu encontrei aqui para a gente não dar credibilidade nenhuma a esse tipo de ensino. A besta que surgiu do mar, né, no passado, foi um imperador romano chamado Nero César. Nós cremos que Nero César foi a besta do Apocalipse. E aqui nós não usamos a sabedoria do mundo atual, tá bom? Para se chegar a essa conclusão. Usamos o entendimento bíblico da época de João. Amados, para entender isto, temos que analisar o contexto cultural de Apocalipse. Não podemos fugir disto. João era o quê? João era judeu. E estava escrevendo para quem? Para judeus. Então, o entendimento cultural para se entender Apocalipse era que aqueles escritos estavam direcionados à nação hebraica daqueles dias, ou seja, ao povo de Israel. Amados, nem a nação de Israel de hoje pode-se usar a sabedoria atual para entender todas as questões bíblicas. Eles não podem fazer, eles não fazem isso, como o Apocalipse para a gente. Quem fizer isso está caindo em erros teológicos. E era muito comum nestes dias o homem que ainda não tinha um conhecimento do sistema numeral, que nós usamos hoje, eles recorriam ao seu próprio vocabulário para fazer contas. Não havia o numeral românico 1, 2, 3, não havia. Havia sim, eles associavam o alfabeto deles à letra. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o contexto daqui, estava associada ao número 1. A segunda letra do alfabeto hebraico ao número 2. E assim por diante. Então, pensando nisto, nesta sabedoria, vamos analisar de novo o versículo do começo, que eu falei para vocês, está aí, que é Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que diz, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Meus queridos, João aqui não poderia dizer, olha o número 666. Ele não poderia ser claro e dizer, olha, esse número é do imperador Nero. É ele que vai mandar matar vocês. Se João fizesse isso, essas cartas de Apocalipse nunca chegariam ao seu destinatário, ou aos seus destinatários. Que não era você, tá bom, queridos? Eram as 7 comunidades da Ásia. E João ainda seria degolado por tais informações. Por isso que ele diz que esse número é o número de um homem, não apontando quem. E ele diz, se somarmos as letras do nome de Nero César, né, hoje com o nosso entendimento, entendendo aquilo que aconteceu naqueles dias, se nós somarmos as letras do nome de Nero César, naquela sabedoria dos hebreus da época, tá, queridos? Chegaremos sim ao número 666. Amados, hoje se fizermos isto, não vai bater nenhum número, porque se nós usarmos hoje o algoritmo romano, né, os números romanos, nós não vamos chegar a esse entendimento. Por isso que nós não podemos descontextualizar isso aqui. Tá? Isso aí era bem comum na época de João. Mas até os dias de hoje, os judeus ainda são muito, eles se identificam muito com números, né? A numerologia foram desenvolvida muito por eles, tá? Principalmente os judeus cabalísticos, tá? Então a lição que fica para nós, abençoados, é a seguinte, que nós devemos tomar o máximo de cuidado com as teorias da conspiração. Geralmente essas teorias não têm nenhuma base bíblica, teológica ou histórica. O que nós precisamos é de blindar as nossas mentes, os nossos ouvidos para estas coisas, tá? Atenção a isto. Porque afinal, nós estivemos tanto tempo dominados por esse ensino romano, né? Ainda
que nós ainda hoje temos muitos resquícios em nós dessas doutrinas. Por isso que às vezes vocês, eu vejo os abençoados comentarem aí no canal, às vezes eu entendo que se manifesta dentro de vocês o medo, o temor. Tem gente que sente vontade de recuar para o sistema religioso, porque o sistema pega pesado mesmo nestas coisas, e eles detêm o poder. Porém, vocês têm visto que sempre aqui no canal, nas mensagens nossas, nós procuramos manter as mensagens sólidas embaixo da palavra de Deus. Ainda que saibamos que ela foi abruptamente mexida, queridos. Mas o Senhor nos fez entender até mesmo onde ela foi alterada e nos dá um entendimento correto para usarmos em nossas vidas, apesar de todas as adulterações que houve dentro da Bíblia. Por isso que hoje podemos dizer que somos um povo limpo, porque respeitamos a palavra do nosso Deus. Respeitamos a palavra de Deus naqueles dias e tiramos lições para os dias de hoje sem a descontextualizá-la. E aqui, graças a Deus, não precisamos recorrer a esses expedientes loucos do caos e do terror, como são essas teorias da conspiração, conforme eu falei agora sobre o código de barras, que não tem nada a ver e que de tempo em tempo aparece causando muito mal para os homens. Tá bom, queridos? Então essa foi a curta mensagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado e deixe seu comentário aí. Se você achou que foi útil para você, deixe seus comentários, tá bom? Aqui no nosso vídeo, porque eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso, tá? E quem sabe na próxima mensagem a gente não aborda algum tipo de comentário que você deixou aí nos inscritos aí nos comentários desse canal nos próximos vídeos, tá bom, queridos? Bom, meus amigos, então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. A Ele a glória. Todo louvor